Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 3 estados que formam o grande circuito da suinocultura brasileira. Juntos respondem por quase 75% da produção e 90% da exportação de carne suína do país. Entre eles, o Paraná é o mais jovem nessa história. O mais novo no que se convencionou chamar de suinocultura moderna. Mas foi rápido, e hoje é o segundo maior produtor do Brasil, com 9,6 milhões de animais abatidos em 2024, 20,6% de toda a produção nacional. Na década de 50, descendentes de italianos, alemães, ucranianos, húngaros e austríacos cruzaram fronteiras em busca de um recomeço. Vieram de navio ou em carroceria de caminhões. Chegaram com pouco, quase nada, mas trouxeram o essencial: a coragem e o dom de produzir suínos. Foi assim que começou uma história escrita por dezenas de milhares de mãos. Uma história que transformou o Paraná em protagonista do presente e candidato natural a liderar o futuro da suinocultura brasileira. Famílias como a de Wilfried Matias, que ainda menino, deixou sua terra natal para escapar da guerra. Ele e outras 500 famílias encontraram refúgio no Paraná, longe dos horrores da Segunda Guerra Mundial, perto do solo onde a suinocultura mais tarde iria florescer. Nós viemos para cá em 1951, tá? E desde o começo nós tínhamos suinocultura, mas a suinocultura que veio para cá, veio com o know-how que nós tínhamos, que a gente chama lá no Império Austro-Húngaro, né? Ou seja, do outro lá da Europa. Tá? Final de 1944, nós fomos obrigados a sair de lá, fomos para a Áustria, ficamos por 7 anos lá. Vieram por causa da guerra? Viemos por causa da guerra. Da guerra? Tá? O distrito de Entre Rios aqui é fruto de, entre aspas, fugitivos de guerra, que não podiam mais voltar para as casas deles, e aí o engenheiro Michael Mohr trouxe essas pessoas para cá. Tudo pessoas que tinham desde crianças nascendo até velho morrendo, e o único país do mundo que aceitava esse tipo de famílias completas foi o Brasil. Esse projeto começou lá em 1951, porém vieram 500 famílias e até 1971 em torno de 50% das famílias ou voltaram para a Áustria, ou foram para a Alemanha, ou foram para São Paulo, ou foram para Curitiba, se espalharam porque aqui era um projeto que não estava dando certo. Nós, na família, desde o tempo do meu avô, que começou lá no Império Austro-Húngaro, aqui no Brasil, continuou produzindo porco, pelo menos para o consumo próprio. Tá? Então, a suinocultura sempre esteve dentro de casa. Tá? Sempre foi, sempre ainda trabalhamos com suíno. Tá? A escala industrial, quem pegou essa primeira veia maior, daí fui eu, na década de 90. A Cooperativa Agrária fez várias tentativas para entrar na suinocultura. Tá? Lá na década de 70, então a Agrária foi fundada em 1951, tá? Quando ela chegou aqui, onde nossos pais vieram aqui para o Brasil, e já desde aquela época sempre tinha suíno dentro da cooperativa agrária, mas nunca em forma de projeto maior. Então já foram feitas algumas tentativas em parceria com na época da própria Batavo, e sempre com o pessoal da
da colônia holandesa, vamos chamar assim, e as 2 tentativas anteriores foram frustradas e lá na década de 90, quando eu retornei de um estágio que eu fiz na Alemanha, em 85, eu passei a ser coordenador do Comitê Agrícola da Cooperativa Agrária, e a gente, entre de vários projetos que a gente tinha de confinamento de gado, tinha de leite, tinha de frango, tinha de coelho, tinha uma série de projetos, inclusive Novas Fronteiras. Mas um deles eu acabei entrando, que era o da suinocultura. Tá? A história dessa suinocultura, ela, por um lado, é bem interessante, mas ela explica um pouco por que os projetos não têm dado certo via cooperativa agrária. A cooperativa agrária tem foco principal em grãos, e os projetos que não tinham a ver com grãos sempre tinham uma certa dificuldade. Lá na década de 90, mais especificamente em 1992, nós, como cooperativa, como sugestão do próprio Comitê Agrícola da época, nós entramos nesses projetos, abrimos qual que seria a vontade dos cooperados para entrar num projeto de suinocultura. Já na época, a gente via, ou seja, 33 anos atrás, de que ficar só na agricultura para o pequeno produtor cada vez ficaria mais difícil pelo valor da terra, questão de escala, teria mais dificuldade de comprar terra, então é mais fácil entrar no projeto de suinocultura, bovinocultura, seja lá o que for. Quando a cooperativa entrou com essa ideia, apareceram 129 interessados em entrar no projeto de suinocultura. Quando foram apresentados os primeiros números da viabilidade, na época, tem que lembrar bem que nós vivíamos momentos de inflação muito alta, tá? A desvalorização não era muito alta antes do Plano Real. E aí, quando os números caíram na mesa para os produtores, esses 129 que lá estavam, aproximadamente 100 pessoas falaram, não, sem chance, nós não vamos fazer parte. O projeto inicial era para ser em torno de 10 mil matrizes, aqui na região da cooperativa agrária, e desses 129 sobraram 29. Quando foi para dar as garantias, ou seja, da terra como garantia para construir as granjas, sobraram 9. Tá? Todos os outros 120 falaram, não, isso aqui não é para nós. Dentro da minha família tive várias situações. Minha família, eu digo meus tios, meus primos, dentro de minhas irmãs, todo mundo falando, não, tipo assim, você tá maluco. Na época, eu discuti como o projeto inicial da cooperativa agrária era de 10 mil matrizes, tá? Eu sugeri para o meu pai era o presidente da agrária na época, eu sugeri para ele para nós entrarmos com um projeto de 1000 matrizes, já que ele não tinha candidato suficiente. O meu pai falou, sem chance, tá? Sem chance, não vai dar. E aí a gente fez essa primeira granja, daí ele concordou com 540, que era um projeto de 540 matrizes, que era entre aspas, múltiplo de 180, 170 matrizes, que era o projeto de ciclo completo inicial, o primeiro projeto. Bom, deste projeto então, lá na década de 90, de 540 matrizes, a primeira carga foi vendida 3 semanas após o início do Plano Real.
2 dias antes do Plano Real, meu pai faleceu. Ele como presidente da Agrária e eu como, vamos dizer, avalista deste projeto. 2 dias antes da primeira venda de suínos, o meu cunhado, que estava me apoiando nesse projeto, que trabalhava comigo, faleceu num acidente de carro. Você tá louco. E o Plano Real entrou em vigor em questão de 3 anos, ou 2 anos e meio, de cada R$100 que eu tinha emprestado. Na época eu fiz planilhas e mostrei isso, fui mostrar inclusive lá em Brasília, de cada R$100 que eu tinha emprestado, em função do juro do Plano Real logo no começo e a desvalorização da moeda, produto caindo, tá? E o juro comendo solto, triplicou a dívida em questão de 3 anos, tá? Ou seja, impagável. Isso explica muito por que a suinocultura não deu certo em Guarapuava, tá? Dentro da cooperativa agrária, porque o juro matou os produtores. Ou seja, ao longo desses últimos 30 anos, a suinocultura só foi diminuindo dentro da cooperativa agrária. O projeto inicial, que era, como eu falei no começo, era para ser 10.000 matrizes, acabou virando um projeto de 4.500 matrizes, e destas 4.500 matrizes, hoje, em parceria com a Topics, eu tenho essas 4.500 matrizes. Ou seja, a ração que é produzida dentro da minha fábrica hoje, ela alimenta a produção de 4.500 matrizes. Onde é que o foco principal é genética, porém, genética se consegue selecionar aproximadamente 35% que vai para a genética. O resto é, entre aspas, produto que vai para o abate. Ao mesmo tempo em que imigrantes europeus desembarcavam na região centro-sul do Paraná, uma nova marcha se erguia rumo ao oeste. Eram formada por catarinenses e gaúchos, descendentes de italianos e alemães, que enxergavam nas terras vermelhas e férteis desta nova fronteira agrícola a chance de recomeçar a vida. Para a Agrosérie Speak, o futuro já chegou. Entregamos máximo valor genético, serviços técnicos exclusivos e a confiança de uma estrutura única, criada para liderar a suinocultura do futuro. A Gênesis é um dos mais modernos e avançados complexos genéticos do mundo. Gap Zero, conexão direta e integração total de pesquisa com a rede mundial da PIC. Reprodutores com mérito genético internacional. É a maior rede de genética líquida da América Latina. 11 UDGs produzindo 8,5 milhões de doses inseminantes por ano. É a máxima potência genética da Agrosérie Speak. Cidades recém-colonizadas, matas a desbravar, estradas abertas com foices e machados. Vieram em busca de solo, mas encontraram um destino. Assim nascia o oeste do Paraná, um território moldado por trabalho, fé e persistência. E foi aqui que a suinocultura começou a ganhar força. Primeiro no quintal das casas, depois nas pequenas propriedades, até se tornar parte do próprio jeito de viver da região. Entre os que testemunharam essa transformação está o produtor Milton Becker, um dos pioneiros
que viu a suinocultura nascer, crescer e se tornar um dos motores econômicos do oeste paranaense. Eu e minha esposa começamos em 77, nós compramos uma granja ali em Margarida, né? Com 10 matrizes e um sócio. Então esse foi o nosso início. Mas na época eu trabalhava no comércio, eu era gerente da loja Renascença, né? Como eu não podia investir no comércio, porque eu era gerente de uma empresa, né? Então eu comecei na pecuária. E aí foi indo, né? A gente foi... Começamos com aquela granja, ela foi crescendo até 120 matrizes, né? Que ela chegou num tamanho maior. Mas a gente foi investindo mais. Aí chegou numa época que a gente já tinha 7 granjas. Eram 2 granjas nossas, uma em Toledo e as de Margarida, e mais 5 alugadas, né? Dava em torno de, acho que umas 800 mil matrizes as 7 granjas, né? E aí surgiu a oportunidade de comprar essas 4 pontos aqui que nós temos hoje, né? E aí nós concentramos aqui em 4 pontos. Então essa granja começou aí com 300 matrizes, né? E ela foi crescendo, a gente foi investindo, crescendo. Hoje nós estamos com 5.300 matrizes. Então é longo tempo, né? A gente começou fazem 47 anos que a gente já está na atividade. Na época, foi em 77, né? Era tudo manual. Hoje também tem bastante coisa manual, mas hoje também a estrutura física ela já é mais moderna, né? Na época a gente dependia mais ainda do funcionário, mas hoje também se depende, mas foi modernizando. Na época as porcas tinham lá uma salinha, ela criava, depois surgiu a cela parideira, até fomos nós que começamos aqui, elevada, né? Nós que começamos aqui em Marechal, a gente copiou lá em Santa Catarina, lá em Minas Gerais. E aí a gente foi modernizando, daí surgiu a creche, né? A creche elevada, a maternidade elevada. Hoje é tudo automático e tudo climatizado. Hoje não tem mais como você ficar sem ter essas condições. Enquanto a suinocultura se modernizava, ganhando escala e tecnologia, o que não mudou foi a presença humana por trás de cada granja. Por trás de cada número, há sempre uma história, e algumas delas são feitas de perdas e recomeços. Para fazer o controle da anemia e coccidiose na sua granja, essa solução tem um nome: Forceres. Forceres é o único produto injetável em dose única que reúne 2 substâncias fundamentais para a saúde e bem-estar animal, atuando no controle da anemia e coccidiose, reduzindo o manejo e aumentando a proteção. Tudo isso do jeito mais prático e eficiente. Conte com a segurança de quem é reconhecido em todo o mundo. No interior do estado, Marlise Guiche viu a vida mudar de repente. Perdeu o marido, ficou com os filhos pequenos e a dúvida se deveria continuar ou encerrar o ciclo que haviam construído juntos. Um dos problemas mais difíceis assim foi sempre as crises na suinocultura, né? E outra foi a morte do meu marido, né? Então, assim, porque em poucos dias, assim, eu me vi sozinha, com 2 filhos pequenos, e tive que assumir tudo. Eu acho que esse foi o momento mais difícil para mim. E como é que a senhora teve força para isso naquele momento? Como decidiu manter a suinocultura, manter a produção de grãos? Foi difícil. Eu ficava pensando, assim, durante o dia. Eu me ocupava muito, porque eu fiquei sendo mãe e patroa, dona de casa, então sobrou tudo para eu fazer, né? Então foi um momento muito difícil. Mas eu pedia muita ajuda de Deus, assim. Eu sempre fui muito apegada em Deus, então eu pedia, assim, força para Ele me direcionar para conseguir seguir o caminho. E daí o pessoal vinha e falava assim, vende isso aqui tudo, você consegue morar na cidade, você consegue ter uma vida tranquila lá,
né? Mas aí eu pensava assim, o primeiro passo eu tenho que dar. E eu sempre gostei de trabalhar com suinocultura, sempre em casa, já é sempre eu que ajudava o meu pai a limpar a chiqueira, a raçoar os animais, quando meu pai tinha que ir para a cidade, mesmo eu tendo irmão mais velho, mas eu que sempre gostava de fazer isso. Daí eu pensava, se eu ir morar na cidade, eu vou ter que trabalhar, meus filhos precisam comer, e se eu ficar aqui, eu tenho que sair, eles podem ficar com os funcionários, ou senão até eu posso levar eles junto também, mas se eu for trabalhar, eu deixar eles em casa, alguém pode pegar e eles vão para a rua, eles aprendem de coisas ruins. E aqui não, eu vou ensinando eles devagarzinho. E foi o que aconteceu, né? A gente teve bons colaboradores que ajudavam, daí se eu precisava, eu deixava eles em casa. E na roça, sempre eu que levava o caminhão também, né? Desde que meu marido faleceu, eu que assumi de buscar os milhas, fiz carteira para caminhão e fui. Daí, quando eles eram pequenos, de manhã, eles iam na escola e à tarde, quando era época de colheita, quando era lá 3h30, 4 horas, que eu conseguia descarregar nas empresas, aí eu passava em casa, catava eles. Aí os dois iam comigo. Daí eu ficava, às vezes ficava 11, 12 horas da noite para nós voltar. E outro dia cedo, 6 horas, tinha que pular da cama porque o ônibus passava para eles ir para... Antes das 6, né? Antes das 6, às 6 horas o ônibus já passava e eles tinham que estar prontos para ir para o colégio, né? Mas, sei lá, parece que a gente se uniu mais ainda. Quando tudo aconteceu e teve que manter, graças a Deus, hoje estão eles ali assumindo, eu já estou quase assim passando o bastão para eles, né? Porque lá já são 25 anos praticamente que tudo aconteceu, que eu tive que assumir tudo, né? E cansa também com o passar do tempo, né? Entre tantas histórias que cruzam o Paraná, algumas se confundem com a própria trajetória da suinocultura. Gente que dedicou a vida inteira a essa atividade, primeiro nas empresas, depois no campo. Em Marechal Cândido Rondon, o suinocultor Eloy Fávero vive essa história há quase meio século. Trabalhou mais de 30 anos prestando assistência a produtores e hoje segue no campo, aplicando o que aprendeu na vida inteira dentro da suinocultura. Desde o Rio Grande do Sul, né, a gente estava envolvido com a suinocultura, aí fomos estudar em colégio agrícola, onde aprendemos ainda um pouco mais de suinocultura. Aí a minha vida profissional foram 33 anos também dentro da suinocultura, na empresa de suinocultura. Inicialmente começamos na Sadia, depois virou o BRF, e ali ficamos por 33 anos, né, nessa atividade, nessa companhia. Depois a gente veio fazer aquilo que fazia dentro da empresa, veio fazer na prática. Então a gente está hoje há praticamente 15 anos nessa atividade, na produção de leitões desmamados. Ele viu de perto as fases que modelaram o setor e testemunhou o momento em que o Paraná passou a se reconhecer como um dos grandes polos da suinocultura brasileira. A suinocultura, ela passou por diversas fases, né? Mesmo aqui no Paraná, na década de 80, 70, 80, que chegou a suinocultura tecnificada com animais de uma genética melhor e assim foi evoluindo. Nos últimos 10 anos, a suinocultura evoluiu muito. Ela hoje ela está muito bem tecnificada. A suinocultura, não só do Paraná, mas principalmente do Paraná, hoje a proteína da carne suína, ela pode acessar qualquer mercado mundial. Nós hoje o Paraná é um estado livre da febre aftosa sem vacinação. Então, pode acessar em qualquer mercado mundial. A suinocultura do Paraná, o Paraná hoje é o segundo maior produtor de
carne suína do Brasil, mas os investimentos que estão acontecendo no Paraná, com certeza, em poucos anos, poderá ser o estado com maior produção de carne suína do Brasil. De norte a sul, o Paraná se fez por gente que acreditou, de imigrantes que fugiram da guerra, de famílias que começaram com poucos animais, de homens e mulheres que transformaram o trabalho em legado. Na United Animal Health, alimentamos os animais que alimentam o mundo. Somos uma empresa global de ciências biológicas agrícolas, com sede nos Estados Unidos, Alterar para fornecendo produtos para produtores de aves, suínos e bovinos. Nossos clientes estão no centro de tudo que fazemos. Nós controlamos todas as etapas do nosso processo, desde a pesquisa até a fermentação, passando pela moagem e logística. Nossos produtos nascem de pesquisas e ciência exaustivas, e são testados em nossas próprias granjas de pesquisa. Somos United. Mas a história da suinocultura paranaense não termina nessas memórias. Ela continua nas novas gerações. Gente que viu no estado uma oportunidade de crescer, aprender e fazer parte de um novo tempo. É o caso de Diego Schroeder, da Schroeder Agro, que saiu de Santa Catarina e encontrou nos Campos Gerais o solo fértil para continuar a história da família. O Paraná foi uma oportunidade, a gente teve uma oportunidade na compra de uma granja lá em 2005, então foi uma oportunidade, uma compra de uma unidade já em produção, então por isso viemos para cá na época, junto com uma empresa de genética, e acabamos crescendo aqui por um estado onde você tem mais disponibilidade de grãos, onde você está mais perto do mercado consumidor, então por isso a escolha do Paraná foi uma oportunidade, e depois o crescimento foi justamente pelas oportunidades melhores do Paraná comparado ao estado de Santa Catarina. Até logisticamente, tanto para grãos quanto para mercado consumidor. Isso, a gente tem um facilitador, você tem uma disponibilidade grande de grãos dentro do Paraná, um estado que tem uma produção grande, e está muito mais próximo do mercado consumidor, que é o maior mercado consumidor do Brasil, que é São Paulo. Então a gente está logisticamente muito bem localizado, e é um estado que você tem um custo de produção menor do que da onde a gente veio, do que a Santa Catarina. Com uma visão voltada ao futuro, ele acompanha de perto o avanço da suinocultura no estado, agora reconhecida por sua estrutura, sanidade e capacidade de expansão. O Paraná é um estado que tem se destacado ultimamente na produção, você tem grandes cooperativas, grandes agroindústrias, crescendo bastante na produção. É um estado que tem algumas barreiras em termos de exportação ainda, que eu acho que tem evoluído muito, a gente está livre de febre aftosa hoje já no estado, e tende a conseguirmos abrir esses mercados, os maiores mercados e mais desejados, que hoje são atingidos principalmente por Santa Catarina. Mas o Paraná tem uma produção de grãos muito grande, muito importante, é um estado que produz muito grão, é um estado que tem uma boa logística, é um estado que tem um porto dentro do estado muito importante também, e é um estado que tem uma produção, um potencial de crescimento muito, muito grande. Então eu vejo o Paraná como um estado muito competitivo hoje de produção, então eu acho que tem muito a evoluir, e na minha opinião hoje é um dos estados mais competitivos de produção do país.
Paraná nasceu da coragem de quem chegou sem nada, da vontade de quem nunca desistiu. Aqui, cada história virou raiz, cada família um alicerce. E dessa soma de sonhos e trabalho, nasceu algo maior que qualquer propriedade: a força de um povo que aprendeu a crescer junto. No próximo episódio da expedição Suinocultura Rotas do Brasil Paraná, vamos descobrir como o associativismo e o cooperativismo transformaram união em potência e fizeram do Paraná um exemplo para o país.